pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Aqui eu, professor Alberto Moreira, sou professor de matemática aqui da Filad, e nesse vídeo a gente vai fazer uma espécie de glossário. Eu vou trazer uma palavra, na verdade, um conceito que seja mega importante para a sua prova do Enem de matemática, e vou destrinchar aqui com vocês, vou mostrar alguns conceitos e também vou trazer uma questãozinha do Enem para vocês verem como isso tem caído na prova. Vamos lá? Então, olha só, a palavra de hoje é a palavra permutação. Beleza? Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre essa palavra. E eu sempre gosto de lembrar vocês que quando você vir essa palavra, permutação, você vai lembrar de uma coisa. Você vai lembrar de troca de posição. Tá bom? Troca de posição. Lembrou? Viu a palavra permutação? Você vai lembrar de troca de posição. A gente precisa organizar livros numa fileira, eu preciso organizar pessoas numa fila, eu preciso organizar letras, trocar de posição letras. Quando essa troca de posição é de letras, tem até um nome especial. A gente chama de anagrama. Vou nem botar igual, vou botar uma setinha para a gente indicar aqui. A troca de posição de letras, a gente dá um nome de anagramas. Tá? Isso aqui é quando for uma troca de posição de letras, que não deixa de ser uma permutação. Um anagrama é uma troca de posição entre letras. É uma permutação de letras. E aí, eu vou lembrar o conceito de permutação. O primeiro, eu vou abrir aqui, é a permutação simples, beleza? O que é a permutação simples? É quando eu estiver trocando de posição coisas que eu não tenha nenhuma coisa repetindo, tá? E aí tem uma formuleta que é permutação de n é n fatorial. Eu vou trocar 3 pessoas numa fileira de posição. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então, permutação simples, n fatorial. E eu também tenho a permutação com repetição. Permutação com repetição. Que vai ser quando eu tiver algum elemento repetido. Eu estou trocando 5 bolinhas estão numa fila, mas eu tenho 2 bolinhas vermelhas. Se eu troco essas 2 bolinhas de posição, isso não faz diferença. Então, é quando eu tiver algum elemento repetido, tá bom? E aí, como é que vai ficar? Permutação de n vai continuar sendo n fatorial, tá? Aqui, eu vou pegar a quantidade, o n é a quantidade, fatorial. Mas aí eu vou dividir pelas repetições. Se eu tiver uma repetição de 2, divido por 2 fatorial. Se eu tiver 3 coisas repetindo, repetição 2. E aí, assim sucessivamente, aqui repetição 1, repetição 2. Um exemplo bem típico disso é, olha só, vamos botar para cá. Exemplo. A palavra banana. Banana. Se eu perguntar assim para você, quantos anagramas tem a palavra banana? Deixa eu dar uma sumidinha aqui. Anagrama, tá? Permutação, anagrama. Lembra de permutação. E aí eu tenho quantas coisas aqui? Eu tenho uma permutação de 6 letras, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Mas se você olhar para as letras, ela é diferente se fosse a palavra cabelo. Embora eu tenha 6 letras, na palavra cabelo, eu não tenho nenhuma letra repetindo. Tipo, se eu troco esse N com esse N de lugar, não faz diferença. Então, isso aqui é uma permutação com repetição. E aí eu tenho uma repetição de 3 letras, referente à letra A, e eu tenho uma repetição de 2 letras, referente à letra N de navio. Como é que fica isso aqui? 6 fatorial, e eu divido sempre pelas repetições fatorial. Vou dividir por 3 fatorial, 2 fatorial. Tranquilo? Aí agora é só fazer conta, tá? Um bizu, sempre você abre o maior número. Sempre abre até chegar ao maior do de baixo.
Então, 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que vai acabar podendo simplificar com esse 3 fatorial aqui de baixo. Ó. Esse 3 fatorial. Vai embora com esse 3 fatorial. 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120. 2 fatorial é 2, né? 120 sobre 2, esse carinha aqui me dá 60. Logo, a palavra banana tem 60 anagramas, tá bom? Deixa eu ver se tá certinho. 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, isso aí, certinho. 120, então, essa aí é a quantidade de anagramas da palavra banana. Então, vamos lá para o nosso glossário. Galera, permutação, olha aqui para mim, deixa eu aparecer. Permutação. Permutação lembra de troca de posição, tá? Se eu tiver uma troca de posição de letras, eu vou chamar isso especificamente de anagrama. Então, anagrama e permutação é basicamente a mesma coisa. Anagrama só é um tipo especial de permutações entre letras. E aí eu vou dividir essa permutação em duas permutações. Eu vou dividir em permutação simples, quando eu não tiver nenhum elemento repetido, e vou dividir também nas repetições, nas permutações onde eu tenho elementos repetidos. E aí eu vou chamar de permutação com repetição. Na simples, eu vou pegar basicamente o número de elementos. Eu tenho 10 coisas. De quantas maneiras eu permuto 10 coisas? 10 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 até o 1. Beleza? Agora, se eu tiver uma permutação com repetição, eu vou pegar a quantidade fatorial e eu vou dividir pelas repetições fatorial, podendo ter mais de uma, igual no exemplo da palavra banana, onde eu tinha um grupo de A e um grupo de N. Beleza? Vamos ver como isso aí caiu na prova do Enem. Olha essa questão aqui, questão de 2020, ó. Vamos lá. Ele deu o seguinte, ele falou sobre o livro do Harry Potter e ele usou, ó, olha o que ele usou. Ele usou a palavra anagrama, tá? Que basicamente é você trocar as letras de posição. Ele falou que o Harry Potter quisesse tomar todos os anagramas da frase I am Potter. Então, eu tenho essa frase e ele quer que as vogais e consoantes permanecessem sempre intercaladas, ou seja, consoante, vogal, nessa ordem. Beleza? Ele quer saber nessas condições o número de anagramas formado por essa palavra. Olha só, eu já coloquei um esqueminha aqui de como essas letras vão ter que se comportar. Vai ter que primeiro vir uma consoante, depois uma vogal. Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, terminando com consoante. Porque se eu olhar para cá, na palavra, na frase I am Potter, eu tenho as consoantes, ó. Vou botar de vermelhinho. Eu tenho as consoantes. Eu tenho M de Maria. Eu tenho P de pato. Eu tenho 2 vezes o T de tatu. E ainda tenho um R. Então, eu tenho 5 consoantes, beleza? Enquanto vogal, eu tenho um I, do I. Eu tenho um A. Tenho um O. E tenho um E. Eu tenho 4. Porque ela tem que vir necessariamente nessa ordem. Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. E não o contrário. Começando com vogal. Porque se eu começar com vogal, vou botar aqui de preto. Se eu começar com vogal, depois eu tenho que colocar uma consoante. Se eu colocar outra vogal, tem que consoante. Se eu colocar outra vogal, eu tenho que terminar consoante. Se eu colocar outra vogal, acabaram as minhas vogais, porque eu já tenho 4. E ainda me faltam 3 consoantes para eu colocar. Me faltam 2, na verdade. Então, se eu colocar uma consoante aqui, eu tenho 5. Eu vou precisar colocar mais uma. Então, essa consoante vai acabar vindo para cá. E eu vou ter 2 consoantes juntas. Como eu tenho mais consoante do que vogal, necessariamente eu tenho que começar com consoante. Vai ter que vir nessa ordem aqui, tá? E aí eu vou pensar, gente, nisso como fosse o bloco. O bloco de consoantes e o bloco de vogais. E permuto as consoantes. Permutando as consoantes, ó, olho na tela, permutando as consoantes. Eu tenho 5 com uma repetição de 2. Então, eu tenho uma permutação de 5 com repetição de 2. Como é que fica isso aqui? Permutação com repetição. 5 fatorial
dividido por 2 fatorial. Nem vou fazer a conta, porque se você olhar as opções já estão assim. Se eu olhar para as vogais, eu tenho 4 vogais e todas elas são distintas. Permutação simples, permutação, vou pegar meu preto aqui. Permutação de 4, permutação simples, 4 fatorial. Beleza? Agora, como as duas coisas acontecem simultaneamente, é só você multiplicar. Permutação de 5 com repetição de 2 vezes permutação de 4. Isso aqui me dá 5 fatorial. Vou botar assim, ó. 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 fatorial. Aí ele juntou tudo, né? 4 vezes 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Aqui, ó. Se você olhar, o gabarito tá na letra E. Não faz diferença essa ordem que ele colocou, tá? Ele colocou 4 na frente, mas isso não faz diferença alguma. Resposta correta tá aqui. Permutação de 5 com repetição de 2 vezes permutação de 4. Esse é o número de anagramas da palavra I am Potter. Beleza? Então, galera, vamos recapitular aqui. Conceito permutação, mega importante. Sempre vai estar trabalhando nas questões de troca de posição. Isso não precisa ser necessariamente com letras, tá? Se fosse em carros, você vai trabalhar com a mesma ideia. Só você pensar no carro como fosse uma letra, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de curtir e compartilhar. Um beijo e até a próxima.